Meus irmãos, o nosso último estudo ele foi baseado em Gálatas, capítulo 3, versos 15 até o verso 25. E o que nós estudamos aqui na nossa última oportunidade? Nós aprendemos sobre a soberania de Deus na salvação. Isto é evidente no texto que nós analisamos. Deus ele se relaciona com seu povo através de aliança. E a primeira aliança ela foi firmada na eternidade, antes do princípio, antes da criação de todas as coisas. O Conselho da Trindade estabeleceu decretos estes que são eternos, e estes decretos estão se cumprindo no decorrer do tempo. Sob estes decretos, ou sob este pacto da Santíssima Trindade, ele firmou uma aliança com um homem, com Adão, e essa aliança ela foi baseada nas obras. Então, se o homem atendesse, se o homem permanecesse fiel, enquanto ele permanecesse fiel neste pacto das obras, ele viveria. Contudo, se ele desobedecesse, se ele quebrasse esse pacto com Deus, então ele morreria. E tendo sido infiel, Deus então invocou Jesus, que foi apresentado na história da redenção como fiador da humanidade. Assim que o homem peca, nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa de que o descendente da mulher viria ao mundo para pisar na cabeça da serpente. Ele seria ferido no calcanhar, contudo a sua obra expiatória seria suficiente e eficaz eternamente para neutralizar o poder de Satanás e o poder do pecado. Então, ele veio ao mundo para justificar o homem do seu pecado através de um sacrifício que foi único e eternamente eficaz. Portanto, aqueles que creem em Cristo têm a certeza da sua salvação, não importando para as suas imperfeições, e sim para a perfeição daquele sacrifício que foi cumprido na cruz do Calvário. Todas essas alianças sempre foram administradas soberanamente por Deus. Ele é o administrador destas alianças, nunca pelo homem. Tudo assim está cumprindo exatamente os decretos da Santíssima Trindade, assim como estabelecidos antes do princípio. E nós vemos nisto que a nossa salvação ela foi planejada, ela não foi um acidente, não foi uma solução provisória. Deus não foi surpreendido e não é surpreendido por nenhum evento na história da nossa vida. As tragédias, as alegrias, os lutos, as dores, as tribulações, nada disso está invalidando ou forçando Deus a acomodar os seus planos e a sua vontade para nos guardar. Não, Deus já sabia de todas as coisas e soberanamente planejou a minha e a sua salvação, bem como de todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. Aprendemos também que as obras da lei só poderiam ser cumpridas por Jesus. A primeira aliança que Deus fez com o homem, como já foi mencionado aqui, foi a aliança das obras. O homem falhou. A partir de Adão, toda a raça humana se tornou corrompida pelo pecado, mortificada espiritualmente pelo pecado. E, portanto, o homem se tornou incapaz de justificar-se na presença de Deus. O homem se tornou incapaz de, pelas suas obras, pelas suas boas intenções, se apresentar diante de Deus como merecedor, digno da salvação. Então, foi por isso que Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu a segunda, se podemos assim nos referir, uma segunda aliança, a aliança da graça, na qual Cristo vem, assume o lugar do homem e cumpre perfeitamente a lei de Deus. E cumprindo perfeitamente a lei de Deus, no lugar do homem, aquele que nele crê é declarado justificado pelo seu sangue. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nenhum outro caminho pelo qual o homem pode ser encontrado pela salvação soberanamente planejada por Deus, senão através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 21, também disse: porque como pela desobediência de um só homem, se referindo a Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também
por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, se referindo aqui à obra expiatória e exclusiva de Jesus Cristo. As restrições morais impostas pela palavra de Deus, elas são necessárias por causa da nossa natureza pecaminosa. A obra de Jesus, ela não anulou, não revogou as sanções impostas pela palavra de Deus contra o nosso comportamento pecaminoso. A revelação da Escritura ainda adverte o homem, ainda exorta o homem, ainda restringe o comportamento pecaminoso do homem. E estas restrições, elas são necessárias por causa da nossa natureza, mas atendê-las não nos tornam justificados. Não podemos pensar, assim como os falsos mestres da antiguidade e também em nossos dias, que buscando a perfeição moral, olhando para as exigências que são legítimas nas Escrituras, quanto à nossa conduta moral, nós nos tornaremos justos diante de Deus. Este é um engano. Na verdade, estas restrições morais impostas pela palavra de Deus, elas são necessárias agora para a nossa progressiva santificação pelo Espírito Santo. Elas não foram dadas a nós para a nossa salvação, mas para a nossa santificação. O homem, por mais moralmente aprovado na sociedade que seja, ele não pode ser aceito na presença de Deus, desprovido da fé necessária na pessoa do seu Filho. Então, moralidade não é o caminho da salvação. A fé é o caminho da salvação, segundo a graça de Deus dispensada a todos aqueles que Ele mesmo confiou ao seu Filho. Então, quando nós lemos as Escrituras e somos por elas exortados a vivermos em conformidade com o padrão de Cristo, nós precisamos compreender que nós não estamos buscando a nossa salvação, e sim, estamos progredindo, estamos sendo estimulados às boas obras, aquelas que dignificam o nome de Cristo que nós portamos como professos no seu nome. A salvação é uma oferta da graça de Deus, é um presente de Deus. Nós não compramos o presente, nós ganhamos o presente, nós doamos o presente. Deus oferta pela sua graça a salvação, e ela é recebida mediante a fé em Cristo somente. Não há outro caminho, conforme lemos aqui nas palavras do evangelista João. Jamais pode ser barganhada pelo falso moralismo. A santificação, nos moldes da perfeição de Cristo, é resultado da salvação e não causa dela, como os falsos pregadores estavam pregando naqueles dias em meio às igrejas da Galácia, que eles poderiam alcançar a sua salvação através das suas obras. Este é um terrível engano que infelizmente está presente também nos nossos dias. Isso foi basicamente o que nós aprendemos aqui no nosso estudo anterior. Estamos neste momento verificando a segunda argumentação teológica de Paulo a respeito da obra da salvação, refutando os falsos ensinos e fortalecendo a fé da igreja. E a pergunta que estamos analisando aqui é: qual é o verdadeiro propósito da lei? Paulo já tinha mencionado no verso 24 que o propósito da lei foi de nos conduzir a Cristo, assim também aqueles para quem ele escreveu. Este é o propósito pelo qual a lei foi dada, nos conduzir a Cristo. Em que sentido a lei conduziu e nos conduz a Cristo? Quando lemos a palavra de Deus, nós estamos lendo a lei de Deus, a lei moral de Deus, que exige de nós perfeição moral. Em que sentido a lei de Deus, ela nos conduz a Cristo? No sentido de que diante da lei de Deus, nós percebemos a nossa incapacidade de atendê-la perfeitamente. E diante desta verdade, somos convencidos de que todas as condenações previstas para aqueles que não obedecem à palavra de Deus recaem sobre nós. E se nós não podemos nos justificar por nós mesmos, nós caímos em desespero. E a nossa única esperança é se depositarmos toda a nossa confiança em Jesus como nosso representante legal diante de Deus.
E se não for assim, então a lei, ela nos condena. Simplesmente nos condena. Ela não nos oferece nenhuma salvação em nós mesmos. E já que não há possibilidade de eu cumprir perfeitamente a lei de Deus, e não há essa possibilidade em nenhum de nós, vamos nos lembrar do testemunho de João em Apocalipse capítulo 5, que ele cai em prantos e chora, e o ancião pergunta: por que você está chorando? Ele diz: porque não foi achado ninguém que possa tomar o livro e desatar os selos. Que livro é este? O livro dos decretos redentivos de Deus na história da humanidade. E se esse livro não pudesse ser aberto, os decretos redentivos não poderiam ser revelados, não poderia haver salvação. E aí ele diz para João: não chores. E aí ele vai apontar para Cristo, porque não foi encontrado em nenhum ser nos céus e na terra digno de tomar o livro daquele que está sentado no trono, romper os selos e abrir o livro. E aí o ancião vai dizer: há alguém, o Cordeiro de Deus, como tendo sido morto, foi encontrado digno. Ele é o leão da tribo de Judá. E é ele quem toma da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando ele toma o livro, todos os representantes das hostes celestiais e os representantes da raça humana redimida se prostram diante do Cordeiro e o exaltam e o adoram séculos por séculos. Porque não há ninguém digno de oferecer a salvação ao homem que pela lei de Deus percebe estar condenado. E a lei de Deus tem um propósito de nos conduzir a Cristo nesse sentido. Alguns falsos irmãos nas igrejas da Galácia estavam espalhando um falso ensino de que o homem é justificado pelas obras da lei. E este é um insulto à cruz. Querer convencer o homem a, pelo seu moralismo, alcançar a salvação, pela sua disciplina religiosa, sustentar a sua salvação, isto é um insulto, é uma ofensa à obra de Cristo. É como se estivéssemos dizendo que a morte de Jesus na cruz não foi suficiente e eu preciso completar essa obra, como se o mérito da salvação estivesse também sobre os meus ombros. Que tamanha arrogância e altivez de espírito de pensar que Cristo não foi suficientemente capaz de nos oferecer a salvação através do seu puríssimo sangue, sangue carmesim. Então, esses falsos mestres estavam ensinando isso nas igrejas. Estavam ensinando que as pessoas, pelas obras da lei, poderiam alcançar a salvação. E eles não negavam abertamente a fé em Cristo, como os falsos mestres hoje não negam abertamente a fé em Cristo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reconhecendo a mensagem que tinha sido pregada àquelas igrejas pelo apóstolo Paulo, mas eles estavam acrescentando a necessidade de se manterem sob a tutela da lei pelas obras, a fim de serem aceitos por Deus. Eles estavam acrescentando elementos que exigiam do homem mais do que fé, estavam exigindo do homem um comportamento moral para justificar-se e ser aceito na presença de Deus. O falso ensino geralmente soa bem e atrai. É por isso que, desde tempos remotos na história do povo de Israel, como os profetas combateram os falsos profetas, os verdadeiros profetas enviados verdadeiramente por Deus, como eles combateram os falsos profetas, e na história da igreja, desde os primórdios do cristianismo, como os falsos profetas, os falsos mestres, os chamados anticristos e também falsos irmãos, como eles surgiram do meio da igreja. Em certo momento estavam até próximos ou debaixo da influência dos apóstolos, conforme o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 18, se não me falha a memória. Eles saíram do nosso meio, mas eles não são da nossa parte. Não são dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles não teriam se apartado, diz João na sua primeira epístola. Eles surgem de dentro da igreja, eles conhecem a palavra, eles usam versículos isolados, eles são persuasivos, são carismáticos, são sorrateiros, geralmente não se expõem publicamente,
não confessam publicamente as suas falsas doutrinas, mas são em pequenos grupos de relacionamentos, em conversas paralelas, eles estão ali disseminando os seus pensamentos e assim arrastando aqueles que estão distraídos. Eles sempre tiveram essa estratégia, a estratégia da serpente. São sagazes, são sorrateiros, são discretos. E eles chegam com fundamentos bíblicos e piedosos, mas o seu resultado, o resultado do seu ensino e do seu testemunho, sempre despreza a obra de Cristo e centraliza no homem a confiança naquilo que deve fazer para merecer ou alcançar a bênçãos e a sua justificação. Quantos de nós aqui já não ouvimos, infelizmente, dentre o evangelicalismo brasileiro, pregadores dizendo que para recebermos as bênçãos de Deus temos que fazer certos sacrifícios, temos que cumprir certas promessas, temos que vestir certas roupas, temos que fazer certos níveis de doações financeiras. Pelo contrário, se não for assim, jamais podemos ser abençoados por Deus. O que se ensina por trás disso? Que Deus é um comerciante atrás de um balcão de negócios e que Ele está disposto a dar as suas melhores bênçãos, as melhores bênçãos que existem nas gôndolas celestiais, àqueles que estão dispostos a pagar um melhor preço. Que Deus de graça é este? Essa é uma maneira do homem estampar, descrever Deus à luz da sua natureza pecaminosa. E é isso que acontece, e muitos estão sendo enganados por falsos mestres, se entregando ao falso ensino e sendo escravizados por mentes pervertidas, e por isso estão perturbando a salvação de muitos cristãos. Entretanto, a sã doutrina é muito clara. Gálatas 2,16. Veja como a sã doutrina ela é clara, autoritativa, irrefutável, persuasiva, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então não acreditem, ouçam esta advertência, não acreditem em nenhum ensino que vá além deste evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Não confiem, por mais carismático que seja o pregador, por mais amigável que seja o pregador, por mais participativo que seja na história da sua vida e da sua família, não ouçam, não deem confiança, não apoiem, se apeguem à verdade de Deus, pois só ela pode te dar a segurança dos conselhos de Deus para a sua vida e para a sua santificação. O homem não é justificado por ser bom e fazer o bem. O homem simplesmente não pode ser bom o suficiente, nem fazer o suficiente para alcançar a perfeição exigida pela lei. Seria uma adocicada arrogância pensarmos que pela lei, pela palavra de Deus, sozinhos podemos alcançar a perfeição moral. Quando a nossa base já está corrompida, é como se pudéssemos esperar de um cajuzeiro que o cajuzeiro dê mamão. É ilógico, é contrassensual esperarmos na nossa base corrompida pelo pecado oferecermos a Deus um fruto perfeitamente agradável à sua presença. Meus irmãos, isso não é possível. Nós não podemos por nós mesmos, a menos que o Espírito Santo soberanamente nos regenere. E mesmo regenerados, com a presença do pecado da nossa natureza, ainda carecemos
da intercessão, da assistência do Espírito para orarmos, porque não sabemos orar como convém. Ainda carecemos da intercessão de Jesus, porque nós, na nossa condição, ainda que progressivamente avançando na santificação, nós não estamos em condição digna de estarmos perfeitamente na presença de Deus. Carecemos da intercessão de Jesus. E não bastando a assistência do Espírito nas nossas orações, não bastando a intercessão de Jesus, nós estamos na esperança de que Deus seja gracioso e misericordioso para considerar as obras de Jesus e dispensar sobre nós o seu favor. Como nós somos desesperadamente dependentes de Deus, mesmo tendo sido salvos, nós dependemos desesperadamente da graça de Deus em tudo na nossa vida, todos os dias, em todos os nossos afazeres, de maneira que jamais podemos nos esquecer de orar e de pedir a Deus pelas suas misericórdias e perdão dos nossos pecados. Como então ele pôde se tornar aceitável a Deus? Como o homem pode se tornar aceitável a Deus? Somente pela fé em Jesus. E essa fé não significa meramente um consentimento mental, um assentimento quanto a verdades anunciadas, verdades escritas. Não se trata apenas de um conhecimento mental, intelectual. Não se trata apenas de um conhecimento da verdade sobre Jesus, mas também de um comprometimento de vida. É Paulo quem diz no capítulo 2, verso 20, exemplo de alguém que cria e estava comprometido com a sua fé. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está mostrando como o seu conhecimento da verdade e a sua confiança nela estava impactando o seu estilo de vida. Ele estava profundamente comprometido com um testemunho da fé, que ele não apenas tinha convicção, mas que também anunciava a outros, porque a fé opera juntamente com as obras e são orientadas por ela, segundo o testemunho de Tiago na sua epístola. Como sabemos que somos justificados pela fé e não pela lei? O que veremos aqui são dois pontos basicamente. Primeiro, Paulo responde indicando que aquilo que a fé ela faz por nós. Ela nos torna filhos de Deus, versos 26 ao verso 27 do capítulo 3. Ela nos une e elimina as distinções e preconceitos, capítulo 3, verso 28. E aqui tem um ponto muito importante sobre como a fé impacta não apenas a nossa vida, mas como esta mesma fé, ela nos relaciona a uma comunidade. E eu fico ainda escandalizado com pessoas que dizem crer em Deus, mas que desprezam o povo de Deus, que desprezam a igreja, que subestimam a comunhão cristã e que ignoram a necessidade de congregar com os outros crentes e conviver em família. Paulo vai dizer que esta fé verdadeira, ela une, eliminando distinções e preconceitos que podem impedir justamente esta fraternidade e esta comunhão cristã. A fé também, ela nos torna herdeiros da promessa. E assim, Paulo está respondendo neste texto, terminando o capítulo 3, versos 26 ao verso 29, como a fé, ela age em nós, como indicativo de que fomos justificados por ela. A segunda parte do texto, capítulo 4, verso 1 ao verso 7, Paulo vai objetivamente dizer que aquilo que Deus fez por nós na plenitude dos tempos. E há duas coisas aqui que ele aborda. Primeiro, houve um tempo em que o mundo estava em cativeiro, versos 1 ao verso 3. Depois, houve um tempo em que Deus libertou o mundo, capítulo 4, versos 4 até o verso 7. Dois pontos que nós veremos aqui no tempo que nos resta. Primeiro, o que a fé faz por nós, capítulo 3, versos 26 ao verso 29, que dizem assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Então, o primeiro argumento que Paulo usa aqui, versos 26 ao verso 27, é que esta fé, ela nos torna filhos de Deus. Em João, capítulo 1, verso 12, nós lemos o seguinte: mas todos quantos o receberam, se referindo a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Os que creem no Filho de Deus são feitos filhos de Deus. Deus é o Pai somente de Jesus, e Ele se torna Pai daqueles que se unem ao seu Filho. Então, cobertos por Cristo, somos assim adotados pelo Pai, mas é por causa do Filho. Não havia em nós nenhuma afeição que tenha atraído a atenção de Deus para nós, nada. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus só nos admitiu como filhos dele, pela geração, pela obra soberana do Espírito, por causa da obra de Jesus. Gosto de uma frase de C.S. Lewis, que diz o seguinte: o Filho de Deus se tornou homem para capacitar os homens a se tornarem filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para capacitar os homens a se tornarem filhos de Deus. A fé faz com que nos concentremos em Jesus, o único caminho que nos une ao Pai. A fé, ela é capaz de nos direcionar, de nos dirigir, conforme vimos aqui no capítulo 3, verso 24, de nos conduzir a Cristo. A fé tem esse poder de nos dirigir a Cristo. Este foi o propósito da lei. Ela não foi dada como um fim em si mesma, ela foi provisória, ela teve um propósito, e esse propósito foi cumprido, de nos conduzir a Cristo. Como resultado dessa união com Cristo, pela fé, Paulo ensinou que estes são revestidos por Cristo. Aquele velho homem que Paulo trata lá no capítulo 3, a partir do verso 5, aquele velho homem que é despido, é despojado, dá ao crente a oportunidade de se revestir de um novo homem que se refaz. Este novo homem não somos nós por nós mesmos, mas é o testemunho de Cristo sobrepondo a nossa natureza pecaminosa, mudando as nossas convicções, as nossas disposições espirituais, morais, comportamentais. Esta é uma obra executada pela fé. Nós cremos, e esta fé, essa confiança em Cristo, ela é o instrumento usado por Deus para refazer o nosso testemunho. Possivelmente, quando Paulo fala aqui no verso, ele diz no verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Possivelmente Paulo estava se referindo a uma tradição romana daqueles dias, que nós assistimos, não sei quantos aqui assistiram aquela série Bárbaros, que se encontra na Netflix. Ali nós temos um indicativo dessa tradição. A tradição de os meninos que usavam vestes até uma certa idade, a partir dos 30 anos de idade, quando eles estavam em trânsito da fase da infância, da adolescência, da juventude, para a fase adulta, então eles passavam a usar uma outra roupa, chamada de toga virilis, em latim, que era uma roupa que caracterizava o homem no seu estado de maturidade, no seu estado de maioridade. Então, a toga virilis era uma vestimenta que não tinha nenhum tipo de adorno, o tecido era um tecido muito simples e apenas indicava que ele tinha alcançado a maturidade dentro da sociedade. Imaturos, e essa é uma analogia que Paulo está fazendo aqui, que os judeus imaturos, eles dependiam da lei como um aio, né, que os mantiam, como diz o próprio texto aí no verso 23, encerrados, escravizados, cativados
aprisionados pela tutela da lei. A lei teve esse propósito, porque eles eram crianças. O que os aios faziam? Eles detinham autoridade sobre as crianças. E eles eram contratados, eram escravos, eles eram contratados para orientarem a conduta moral dos filhos da nobreza. Então Paulo, por analogia, está dizendo, aqueles que dependiam e precisavam da lei, eles estavam no período da lei, como que debaixo da tutela da lei, encerrados, escravizados pela lei, porque eram crianças. Eram crianças. Veja o que diz o verso 19. A lei, ela foi adicionada, capítulo 3, verso 19. A lei, ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, havia um tempo, a lei esperava um tempo, o tempo da revelação do mediador, que é Jesus. E Paulo informa no verso 25 do capítulo 3, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, porque agora, tendo Cristo vindo, agora pela fé em Cristo Jesus, já não estamos mais subordinados ao aio, já não estamos mais subordinados, analogicamente, à lei, ao rigor da lei, ao legalismo religioso. Nós fomos, literalmente, libertados de qualquer legalismo religioso que não tem fé em Cristo Jesus, porque a fé em Cristo Jesus nos liberta do legalismo religioso, e nós simplesmente por acreditarmos em Jesus e confiarmos nele, já temos todas as promessas garantidas aos nossos antepassados da parte de Deus. Nós somos herdeiros das suas promessas, nós cremos, e portanto nós não temos nada mais o que fazer para merecer tão grande obra da salvação. E como eu já mencionei aqui, tudo o que vemos e lemos nas Escrituras, que é direcionado à nossa correção moral e também espiritual, não nos é dado para a nossa salvação, porque já fomos salvos, mas nos é dado para a nossa santificação, segundo a ordem do Espírito que habita em nós. Notemos que Paulo, por analogia, estava observando as fases da vida naquele contexto. Por causa das transgressões, a lei foi necessária para despertar a noção do estado condenatório do homem, gerando expectativa na vinda de Cristo. Tendo vindo, pela fé amadurecida nele, o aio deu lugar àquele que é maior do que ele, que é Cristo, o Senhor. Então, o Senhor, ele contratava o aio para cuidar das crianças. As crianças chegando na maioridade, na idade cultura romana, ali na faixa de 30 anos, o aio era dispensado, e agora ele tinha condições de responder no seu estado de maturidade, diretamente diante do seu Senhor. Então o aio é dispensado, a lei agora ela deu lugar àquele que é maior, que é o Senhor. Portanto, a fé em Cristo não apenas liberta o homem da tutela da lei pela justificação, como também o reveste de um novo manto, de uma nova toga, passando da imaturidade, que foi o tempo de preparação para Cristo, para a fase da maturidade, da nossa filiação a Deus por meio de Cristo. A fé nos reveste com Cristo. Tudo o que Cristo é, nos reveste. Em que sentido? Ele é a própria personificação da verdadeira justiça. Não há justiça em nós. A nossa justiça está em Cristo. É Ele quem cumpre a justiça no nosso lugar, de maneira que ao crer em Cristo, eu estou sendo revestido pela justiça de Cristo. Aqueles santos que são vistos na visão de João em Apocalipse, lá no capítulo 7, por exemplo, vestidos com vestiduras brancas, são aqueles que estão revestidos por Cristo, pela justiça de Cristo, santificados por Cristo. Suas vestes não são manchadas pelo pecado, eles estão completamente santificados por causa de Cristo. Cristo é a nossa justiça, é Ele quem faz justiça em nosso lugar, é Ele quem cumpre a justiça de Deus em nosso lugar. Ele é o verdadeiro Filho de Deus.
Então, quando eu creio em Jesus, eu estou me revestindo de filho de Deus. É a roupa de filho. É o escravo que vem de um chiqueiro, onde passando fome desejava a comida dos porcos. E chegando na casa do pai, sendo recebido pelo pai, ele recebe uma veste de filho. Ele é despojado do seu estado e das suas vestes de um escravo, de um moço que não tem pai e que está em estado de profunda humilhação. Mas nos braços do pai, ele reencontra a sua verdadeira identidade. Ele é filho. Então, quando cremos em Jesus, nós estamos nos revestindo de filhos de Deus. É assim que Deus realmente nos vê e nos aceita pela fé em Jesus. Então, não aceite mais nenhum pregador, nenhum líder religioso impor sobre a sua vida nenhum encargo além deste, de crer em Jesus Cristo e andar em conformidade com esta fé. Você não é obrigado a atender nenhum tipo de capricho religioso, nenhum tipo de mandiga religiosa. Você não tem que barganhar com Deus. Você não tem que fazer isto ou aquilo para ser aceitável a Deus ou merecer algum benefício da sua parte, porque Deus te amou em Cristo Jesus. Ele provou este amor ao entregar o seu Filho à morte por sua causa. E não tem nada mais que o homem possa fazer, senão pelo Espírito que dá essa capacidade ao homem de crer em Jesus, porque tudo o que precisava ser feito, Deus fez através do seu Filho Jesus. Segundo, esta fé nos une e elimina as distinções e preconceitos. É o que nós lemos no verso 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gregos e judeus não se davam. Senhores e escravos estavam em condições sociais díspares. O senhor tinha privilégios, direitos. O escravo não tinha privilégios, não tinha direitos e eram tratados como pessoas de menos valor. Homens, distorcendo o conceito de autoridade que Deus confiou a eles, menosprezavam as mulheres e equiparavam as mulheres aos escravos e aos cachorros. Isso era a cultura, cosmovisão de judeus incrédulos, na verdade. Estas desigualdades, esses preconceitos impediam que gregos e judeus se relacionassem, que homens e mulheres tivessem relações harmônicas, que senhores e escravos tivessem relações justas. Mas em Cristo Jesus, essas distinções e preconceitos são eliminados. Jesus é o único elo entre todos. Não importam as distinções étnicas que ele menciona aqui, judeu e grego. Não importam as distinções sociais, escravo e liberto, não importam as distinções sexuais, homem e mulher. Somente Jesus põe fim às segregações e injustiças. Os que creem nele se encontram nas mesmas posições diante dele, pelo único fundamento da fé. Jesus é que nos une. Jesus é que nos torna um só povo. E é maravilhoso quando você sai da cidade de Goiânia, você vai para outras cidades, outros estados, outros países, e você se encontra com outros que creem nas mesmas verdades. A sensação que você tem é que você conhece aquelas pessoas há muitos anos, porque Cristo é o nosso afeto, é o nosso elo, é o nosso vínculo. Ele que nos dá senso de pertencermos a uma grande família que extrapola aqueles que habitam conosco na mesma casa. Eu tenho esposa, eu tenho filhos que estão aqui, mas a minha família é muito maior. É o povo de Deus, é o povo da pátria celestial. E isso desperta no meu coração, pela obra da fé em Cristo Jesus no meu coração, um olhar respeitoso e afetuoso e zeloso para com os meus irmãos na fé. Jesus é o fundamento dessa fé. É Ele que nos coloca na mesma direção. E é Ele que nos dá a mesma esperança. Todos nós esperamos pela vinda de Jesus.
E é esperando pela vinda de Jesus que caminhamos juntos, um dando força para o outro, um orando pelo outro, um acolhendo o outro, um consolando o outro, um exortando o outro, um edificando o outro, porque nós esperamos pela mesma promessa. Nele, as distinções externas não deixam de existir. Grego continua sendo grego, judeu continua sendo judeu, empregado continua sendo empregado, empregador continua sendo empregador. Não pense em você que se você crê em Jesus, você talvez já tenha ouvido isso. Se você crer em Jesus, você é um filho de Deus, que Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Que doce engano, que doce engano. E aí nós olhamos para Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, cuja natureza é a mesma do Pai e do Espírito. Veio ao mundo e se colocou na condição de um escravo, foi humilhado, cuspido. Ele mesmo disse aos discípulos: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que doutrina farsante, impostora é esta, que diz que filhos de Deus, crentes, não passam por dificuldades e tribulações? Foi Jesus quem disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. O caminho de Cristo é marcado por muitas provas, muitas tribulações, por muitas crises, por causa da fé. Quantos no passado perderam a sua vida por acreditarem em Jesus e negarem, abrir mão da sua fé? Foram entregues às bestas, foram perseguidos até a morte, foram privados da sua liberdade, foram discriminados na sociedade, impedidos de terem seus comércios avançando, porque criam em Jesus e se recusavam a ir para os templos e participarem das festas patronais, onde eles ofereciam ali todo tipo de promiscuidade em seus ritos e em suas cerimônias religiosas. Meus irmãos, que doutrina impostora é esta, que diz que filhos de Deus não passam por necessidades? Esta é uma mentira que não pode ser aceita entre nós. Nós mantemos essas distinções. Muitos de nós cremos verdadeiramente em Jesus e nunca seremos prósperos. Afinal de contas, o nosso tesouro não está aqui na terra. É Jesus quem diz isso em Mateus capítulo 6. A nossa riqueza está no céu, onde não pode ser acessado por nenhum mal. Então não pense você que por crer em Jesus, suas contas estão pagas. Sua vontade de tomar uma Coca-Cola agora poderá ser suprida. Não pense que você, por crer em Jesus, você vai trocar de carro. Muito pelo contrário, muitos crentes, verdadeiramente crentes, ainda permanecem com muitas lutas. Muitas lutas. Essas distinções, elas continuam, mas elas deixam de ser impedimento para a comunhão cristã. Nós nos relacionamos com todos indistintamente, erguemos as nossas mãos juntos, cantamos os mesmos hinos, as mesmas músicas, oramos ao mesmo Deus e Pai, pela mediação de Jesus. Nós somos um só povo na face da terra, nós somos uma só nação, uma nação santa, nós somos um reino de sacerdotes. Não importa se grego ou judeu, se escravo, se livre, se homem ou se mulher, todos nós estamos unidos pelo mesmo Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Portanto, os Gálatas não seriam mais aceitáveis a Deus se tornassem judeus através da circuncisão. Agora, irmãos, infelizmente é uma verdade que muitos abandonam a comunhão cristã, menosprezam os cultos e a congregação, por causa de ninharias, por causa de mimimis, porque querem vantagens, porque querem algum tipo de cargo, ou porque um irmão não o compreendeu, usou uma palavra que não deveria ter sido usada, e aí abandona a comunhão cristã. Eu fico pensando como que ele vai, como ele relaciona essa conduta de abandono da comunhão cristã, abandono de participação nos cultos públicos, de participação nos sacramentos, como o da ceia, como ele relaciona essa conduta com a esperança que supostamente ele tem da vida eterna, porque na presença de Deus nós estaremos juntos por toda a eternidade.
Por toda a eternidade, não é, irmão Petrônio? Estaremos juntos, meu irmãozão. Por toda a eternidade, nós somos um só povo. Temos que aprender a ser mais tolerantes, menos preconceituosos. Pastor João tem uma carequinha lindíssima. Ontem eu estava fazendo uma visita com ele, estávamos brincando com isso, né? Outros não têm uma carequinha linda como a do pastor João, tem um cabelo longo. Outros têm um brinco na orelha, outros não colocam brinco nenhum na orelha. Meus irmãos, o que isso pode determinar a nossa comunhão ou não? A nossa comunhão, ela não é baseada nessas coisas, nessas distinções culturais, essas preferências pessoais. A nossa comunhão, ela é determinada pela fé em Cristo. E quando eu nego ter comunhão com meu irmão, porque ele tem uma maneira de se vestir, uma maneira de se colocar diferente da minha, eu estou dizendo que Cristo não é objeto da minha fé. Mas a minha preferência cultural, a minha distinção cultural é mais importante do que crer em Jesus. Este por si só já está enganado, já está em trevas, e precisa ser liberto pela verdade de que somente em Jesus Cristo nós podemos desfrutar do gozo celestial neste mundo, ao lado de todos aqueles por quem Cristo também morreu. Mesmo que não falem a mesma língua, mesmo que não vestem as minhas mesmas vestes, mesmo que não ouçam as mesmas músicas que eu ouço. Porque é Jesus o fundamento da fé. Assim, diferenças não nos impedem de nos relacionar como irmãos e com amor, porque Deus nos acolheu pela fé em Cristo e nos tornou um só povo e igualmente herdeiros da mesma herança. A última parte do capítulo 3, esta fé nos torna herdeiros da promessa. Aqui Paulo usa dois argumentos relacionados ao verso anterior. Primeiro, pela fé em Cristo, mesmo não sendo descendentes naturais de Abraão, nos tornamos descendentes espirituais dele. Então, as mesmas promessas que Deus proferiu a Abraão lá no passado, essas mesmas promessas repousam sobre nós hoje, se crermos em Jesus. Isso é maravilhoso, porque a promessa da justificação dada a Abraão lá atrás, e ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, conforme lemos no verso 6 do capítulo 3, esta mesma fé que depositamos hoje em Cristo é a garantia de que em Cristo estamos, não que seremos, já estamos justificados dos nossos pecados. Não há mais sobre nós nenhuma condenação capaz de nos manter escravizados no poder das trevas, além da nossa morte física. Já estamos com o nosso lugar preparado pela obra de Jesus, glorificado nos céus. Isto é maravilhoso, é confortante, é fortalecedor. Então, pela fé em Cristo, mesmo não sendo descendentes naturais de Abraão, nos tornamos descendentes espirituais dele. Se tornar judeus não faria os Gálatas filhos de Abraão, pois já eram filhos por meio de sua fé em Cristo. É o que Paulo vai tratar aqui no verso 29. E se sois de Cristo, vocês já têm fé em Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês não precisam andar segundo as tradições e rudimentos dos judeus. Se vocês já têm fé em Cristo, vocês já são filhos de Deus. O segundo argumento dele é que pela fé em Cristo nos tornamos herdeiros de Abraão. Se compartilhamos a fé de Abraão, então compartilhamos as bênçãos de Abraão, que vem pela fé. Se tornar judeus não ajudaria os Gálatas a garantir as bênçãos prometidas, pois já tinham posse delas por meio da sua fé em Cristo. Vocês já têm herança. Que herança mais vocês estão buscando além desta? Não há mais nenhuma herança além daquela que foi prometida a Abraão, que é a justificação. O que vocês querem mais? Então os seus esforços, é como se Paulo estivesse dizendo para eles: esses falsos mestres, por terem pervertido o Evangelho, estão perturbando a consciência de vocês, estão levando a vocês a um estado de insegurança em relação à sua salvação. Eles estão tornando a vida cristã de vocês cheia de aflições, de culpas.
as quais Cristo já libertou de vocês. Então, não se entreguem, não voltem, não retrocedam mais ao jugo da escravidão. Vocês em Cristo já estão livres. Confiem nisto. Confiem nisto. A última parte do nosso texto, capítulo 4, versos 1 ao verso 7, Paulo trata aqui basicamente dois argumentos. Vamos ler a primeira passagem, que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, a criança, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Dois argumentos que Paulo trata aqui, primeiro verso 1 ao verso 3. Houve um tempo em que o mundo estava em cativeiro. E ele começa fazendo uma ilustração. Um herdeiro que é menor, ou seja, uma criança, está sob os cuidados de tutores e também de curadores, que são administradores, que são os escravos também, os tutores aqui, chamados anteriormente de aios. E eles estão nessa condição até ao tempo determinado pelo pai, para receber a sua herança. Então, no tempo determinado, eles vão receber a herança. Até esse dia, eles estão debaixo dos cuidados de tutores e curadores. Antes, até receber esta herança, até chegar ao tempo determinado, eles não têm direito a ela e, nesse sentido, são semelhantes aos escravos. Tem direito algum. A criança é filha do pai, está debaixo dos cuidados dos tutores e dos curadores, mas não tem direito, não tem acesso à herança semelhante a um escravo. Essa é a ilustração que Paulo faz. Agora ele faz uma aplicação. O ponto é que até Cristo o homem estava sob a tutela da lei e escravizado pelos rudimentos do mundo. O que significa rudimentos aqui na palavra grega? A palavra rudimento, stoikel, significa literalmente princípio elementar. Ou seja, essa palavra era usada para descrever aquele que estava numa fila como abaixo de um soldado, um batalhão. Eles estão enfileirados, todos andando no mesmo ritmo, na mesma linha, fazendo os mesmos gestos. O sentido particular aqui é de uma pessoa que anda em conformidade com a ordem do mundo. Então, se o vento está batendo para lá, vai para lá. Se o vento está batendo para cá, então vem para cá. Então, os homens, eles estão andando conforme os rudimentos do mundo, baseando-se em fundamentos falsos. Antes de Cristo, todas as abordagens do homem sobre Deus eram apenas elementares. Quer um indício disso? Olha o que diz aí na passagem, no verso, eu não coloquei aqui, mas confira na sua Bíblia, no verso 8 e no verso 9, do capítulo 4. Paulo diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Então, antes vocês não tinham assim conhecimento de Deus. Mas aí veio Jesus, e por Cristo Jesus, agora vocês têm um conhecimento da lei que os leva à maturidade espiritual. Verso 9: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então, antes de Cristo, todas as abordagens do homem sobre Deus eram apenas elementares. Nenhuma era suficiente, pois o homem tinha pouco conhecimento sobre Deus e de seu plano. Um conhecimento básico que exigia a disciplina e a orientação da lei. Por isso a lei foi tão importante. A exemplo disto, as exigentes obras da lei do Antigo Testamento, chamado no capítulo 5, verso 1, de jugo de escravidão, envolvia a observância de dias, meses e tempos, algo que estaremos estudando aqui na nossa próxima oportunidade, capítulo 4, verso 9. Então, eles só tinham essas coisas para se apegar em busca de uma compreensão
maior a respeito de Deus, em busca de se tornar próximo de Deus e garantir seu favor e aprovação. Então, este foi o período do jugo de escravidão. Só que Paulo, ele diz, olha, esse tempo passou, porque Deus, no tempo determinado, ele nos liberta desse jugo de escravidão. É o que ele trata nos versos 4 ao verso 7. Quando tudo estava pronto para o mundo alcançar a maturidade e obter o conhecimento suficiente de Deus, Cristo veio para libertar os homens do jugo da lei e conceder a prometida promessa. É o que ele trata aqui do verso 4 em diante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então nós temos aqui alguns indicativos de como Deus, no tempo determinado, nos ofereceu esta garantia de que fomos justificados. Deus enviou o seu Filho nascido sob a lei. Ele viveu, Jesus, sob a lei, a fim de cumpri-la totalmente para o homem. Ele cumpriu cada preceito com perfeição moral. Só Jesus poderia. Ele fez o que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Também Deus enviou o seu Filho para redimir os homens, verso 5. Como resultado, os crentes são adotados por Deus como filhos, gerados pelo Espírito, o qual, Espírito de Cristo, é uma referência ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito que veio da parte de Cristo. Ele foi enviado, na ascensão de Cristo, ele foi enviado com o objetivo também de aplicar a obra da salvação na vida dos crentes através da regeneração. Então, este Espírito, ele testifica com o nosso espírito, testifica com o nosso coração, de que somos filhos de Deus. De maneira que o Espírito, ele nos impulsiona a clamar aquela expressão que vem do aramaico, Abba, Pai. Paizinho, Pai querido, Pai amado, nessa intimidade. Por que nós clamamos a Deus como Pai? Porque o Espírito nos dá essa condição de sermos filhos. É por isso que nós olhamos para Deus como nosso Pai. Recebem a certeza dessa filiação pelo Espírito, verso 6. São feitos herdeiros de Deus, verso 7. Tanto a filiação como a herança só são possíveis pela fé em Cristo. Tanto a nossa filiação, como também a herança que nos é prometida, a mesma que foi prometida a Abraão, que se crer somos justificados, essa mesma herança é aquela que nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Para terminar, apenas uma revisão rápida daquilo que vimos até aqui. Como sabemos que somos justificados pela fé e não pela lei? Paulo responde indicando o que a fé fez por nós. Ela nos torna filhos de Deus, ela nos une e elimina as distinções e preconceitos, ela nos torna herdeiros da promessa. O que Deus fez por nós na plenitude dos tempos? Houve um tempo em que o mundo estava cativado, estava em cativeiro, mas houve um tempo em que Deus libertou o mundo deste cativeiro através do seu Filho Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa. E Paulo está aqui nos levando a um aprofundamento da teologia da justificação pela fé em Cristo Jesus. E o seu objetivo lá atrás e pelo Espírito hoje continua sendo o mesmo: nos dar maturidade espiritual para permanecermos firmes na presença do Senhor, segundo o Evangelho que nos chegou. Vamos orar. Pai querido, guarda, Senhor, a Tua palavra no nosso coração e nos dê a ousadia de vivermos essa palavra, Senhor, em meio aos mais diversos caminhos pelos quais nós percorremos nessa vida. Que o Senhor nos guarde e nos livre do mal, nos dê maturidade para discernirmos falsos ensinos, falsos pregadores, nos apegando à verdade do Senhor, a fim, ó Deus, de perseverarmos no caminho da nossa santificação, jamais negando Cristo e a sua suficiente obra na cruz.
Pai, abençoa sim o teu povo. Eu rogo ao Senhor por isto, em nome de Jesus. Amém.